Eu gostaria de compartilhar uma palavra contigo e esse texto é um texto que me pegou por dentro e eu, ao compartilhar com você, de alguma maneira você não me deixa sozinho, procurando compreender aquilo que significa o relacionamento de Deus para com Cristo e de Cristo para com a igreja. E a igreja do Senhor não é alheia à missão do Cristo. E, na verdade, tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus promove através do seu Filho Jesus, influencia diariamente, cotidianamente, aquilo que vivemos como uma expressão de realidade. A expressão da realidade nos coloca num lugar de entendimento de que em algum momento a coisa mudou. De pessoas que eram verdadeiras devedoras, pessoas que caminhavam ao ermo, soltas de alguma maneira, quando Jesus cumpre então todas as coisas, passam a ser adquiridas, compradas, e já não são mais errantes nessa terra. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e sobre ele repousa a instrução do Pai acerca do pertencimento no corpo. Então, quando fazemos parte da igreja, e não me refiro somente à comunidade de fé local, mas ao corpo de Cristo, temos uma noção e uma compreensão do que realmente isso significa. E eu falo isso, que esse pertencimento não se trata somente de um voluntariado, mas da verdade absoluta de Cristo, que resolveu todas as coisas na cruz do Calvário. Pois quando ele disse está consumado, muito daquilo que para nós ainda talvez hoje seja dúvida, já foi resolvido. Porque o Senhor faz as coisas da sua forma, do seu jeito, e assim não foi diferente quando tudo aconteceu lá na cruz. Amém? Eu vou começar lendo um texto em 1 Pedro, capítulo 1, começa a partir do versículo 14, que nos diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração, pois vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Amém? Dá um glória a Deus aí, irmão. Não sei se você está com muito frio, está com calor, mas dá um glória a Deus aí. Pedro, quando fala sobre sermos redimidos, quando você busca nas outras versões, você vai encontrar uma doce revelação acerca de remissão, pessoas redimidas, pessoas compradas, pessoas seladas, pessoas que foram diferenciadas no caminho
porque encontraram essa redenção. E muitos não entendem o que significa essa redenção, acham que essa redenção é um termo de merecimento. E de verdade não se trata de merecimento, mas de uma graça sobrenatural que nos foi revelada através de Cristo. Paulo nos instrui dizendo que havia um verdadeiro abismo entre nós e Deus. Mas esse abismo foi encurtado através de Cristo, que nos aproximou de Deus, fazendo com que houvesse uma reaproximação por aquilo que o pecado causou distanciamento. Então, nós somos reaproximados através de um ato, e através desse ato, um preço, e através de um preço, um verdadeiro pagamento. Sobre esse pagamento, nós entendemos que a graça é extraordinária, mas a graça que nos foi oferecida como meros pecadores não foi de graça. Porque se há algo que tem um preço, literalmente não é de graça. Tem alguém pagando a conta. E nós, como bons brasileiros, temos bons benefícios aí acerca de governo, principalmente na área da saúde, educação, algumas outras áreas que, embora sejam precárias, existe acesso à maioria das pessoas. Porém, não é de graça verdadeiro, porque é pago por todos nós. Agora, aquilo que o Senhor fez, de verdade, teve um único preço, que foi pago para que a todos nós fosse acessível. Então não se trata de um preço que eu estou disposto a pagar, mas de um preço que já foi pago por Cristo e eu estou disposto a viver. Porque pode ser que esse preço que foi pago por Cristo eu simplesmente não esteja disposto a viver. Homens, muitas vezes no seu caminho religioso, dispõem de que existe um preço a ser pago por nós para vivermos o Evangelho. E de verdade há um esforço, uma dedicação e um caminho do qual nós não devemos nos abster, não devemos nos fazer distantes. Mas quem pagou o preço da redenção foi Jesus. Nós caminhamos nessa graça reconhecendo os feitos dele, e ao reconhecermos os feitos dele, desfrutamos da graça que não foi de graça. Jesus é extraordinário. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23, nos diz: vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. É como se esse texto nos inclinasse a compreender aquilo que o Senhor fez por nós, nos fazendo livres. E ao encontrarmos esse caminho de liberdade, somos verdadeiramente prensados à realidade do que significa andar em liberdade. Irmãos, andar em liberdade não abstém o indivíduo de caminhar em níveis de honra. Andar em liberdade não nos faz alheios a caminhar em nível de entendimento, conversa, palavra, vida, transparência entre uns aos outros. Mas deixa um termo muito claro nesse texto de que nós não devemos ser escravos de homens. Então não existe nenhum tipo de ser humano na face da terra com autoridade a fim de escravizar alguém. Porque se essa pessoa tem autoridade ou pensa ter autoridade em fazer isso, e pessoas se sujeitam a isso, é porque em algum momento alguém não se converteu nesse relacionamento. Porque de verdade nos tornamos escravos de Cristo. Essa é a instrução de Paulo. Inclusive dizendo que já está crucificado com o próprio Cristo, já não tendo mais a própria vida nem por preciosa, nem por valiosa, porque se fez escravo de alguém. O texto diz para não sermos escravos de homens, mas de Cristo, sim. Devemos subjugar a nossa vida e caminhar segundo aquele que é o nosso Senhor. O senhorio em nossas vidas é de Cristo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, na parte B nos diz: o homem é escravo daquilo ou daquele que o domina.
A verdade é que quando Cristo domina sobre nossas vidas, nos tornamos sujeitos à sua vontade. E a vontade dele, assim como o pastor Isaac falou aqui no início, ela é boa, perfeita e agradável. Não é uma vontade aleatória, não é uma vontade meia boca, não é uma vontade que hoje está de bem com você, amanhã está de mal com você. Essa é a vontade de homens. A vontade de Deus, ela é plena através de Jesus Cristo, porque literalmente uma vez nós, tendo sido comprados por Cristo, encontramos nesse comprar a sujeição a Ele, que só quer o nosso bem. Eu preciso expulsar alguns demônios do nosso meio nessa manhã, de que o Senhor em algum momento não olha para você, de que o Senhor em algum momento não se importa, não se importou, não esteve nem aí com o que aconteceu com você. Isso é mentira do diabo na sua vida, porque você caminha debaixo da palavra de Deus e você precisa entender, Ele sempre esteve lá, e quando você o buscou de todo o coração, Ele se revelou, e na sua vontade sempre te deu um caminho, um escape, uma direção. Entender a verdade sobre ser sujeito a Cristo é viver o domínio dele na nossa vida. Se é Ele quem domina, se nós somos escravos dele, por que não se sujeitar? Por que não abrir o coração e dizer: Senhor, vem então, toma conta de tudo. Eu não consigo dar conta de muitas coisas. Vem aqui e toma conta de tudo que me diz respeito então. Eu preciso desarmar as coisas à minha volta para que o Senhor venha e faça de uma forma integral. E não faça de uma maneira parcial. Esse preço que foi pago nos fez propriedade. E se somos propriedade, talvez venhamos a ser uma propriedade rebelde. Porque pode ser propriedade de Cristo, já fomos comprados, você já confessou Jesus com a sua boca, você já foi batizado, você já fez o ritual da igreja, você já obedeceu alguns mandamentos, mas pode ser que de alguma forma, em alguma área, em algum momento, você ainda se esquive. Ainda que seja propriedade, pode querer viver a própria vida, não dando oportunidade para que o Senhor seja a sua vida. Porque a proporção de Cristo na sua vida não é um amuleto no E quanto mais o tempo passa, mais parecido com Jesus você precisa ficar. Porque quanto mais parecido com Jesus você ficar, menos você vai ter espaço nisso. E sim, é mais dele em você, e menos de você, e menos de mim, e mais dele em mim. Quando entendemos essa proporção, nós caminhamos compreendendo que há uma dimensão no Espírito que precisa ser rompida por alguém que se sujeita a dizer: Senhor, conduz a minha vida, conduz a minha casa, conduz o meu pensamento, conduz o meu caminhar, a minha fala, o meu olhar. Não me deixe, Senhor, perecer por causa das muitas maquinações, não me deixa, Senhor, perecer por causa das muitas opiniões, não me deixa, Senhor, perecer por causa do meu ego. Ah, é o Senhor quem faz, querido. Sempre foi Ele. Aleluia. É algo que você entrega. É uma vida que você sujeita, que já pertence ao domínio, mas quando você sujeita, sincroniza. Sabe a rebeldia da adolescência, da juventude? Eu não estou falando para os novinhos, estou falando para nós ali, década de 80 para cima, um pouquinho.
em que nós olhávamos para os pais e dizíamos: ah, meu Deus, meu pai é careta, minha mãe é careta. Que chata essa vida, que chata a minha casa, que chata a minha roupa, que chato, que chato, que chato, que chato. Até que em algum momento os filhos se tornam adolescentes. E hoje quem é os tiozão somos nós. E aí a gente sente falta daquele momento lá em que era só a gente se sujeitar e já estava tudo resolvido. Você não sabia nem o que era um boleto. Aí o tempo vai passando e a gente vai entendendo o que significa um caminho de sujeição. Porque nós estávamos sob o domínio dos nossos pais. E aí a gente tinha duas opções. A primeira opção dessa era se sujeitar e descansar, ficar mais descansado. Mas não. Parece que havia dentro uma rebeldia, da qual devia se afirmar em algum momento, de alguma forma, para dizer que estava tudo errado. Hoje, ainda que já não estejamos mais nessa estação, talvez sejamos alguma pessoa, alguém que está na casa do Pai, ainda não entendendo que na casa do Pai, quem manda é o Pai, e que já está tudo resolvido. A gente só precisa caminhar nessa sujeição, e aí a gente vai percebendo que quem faz todas as coisas é Ele. E a gente vai aprendendo na sujeição um caminho de leveza, entrega, se deixando conduzir, porque fomos comprados, porque fomos adquiridos. Olhe para quem está do seu lado e diga: sabia que você já foi comprado por alguém? Espírito Santo. Olha que legal. Quando os discípulos de Jesus seguiram anunciando o Evangelho após a morte, a ressurreição de Jesus e a ascensão de Jesus aos céus, ao absorverem toda essa informação, eles saíram comunicando uma informação de quitação. Eu não sei se você já teve alguma dívida, mas dívida boa, não é aquela baratinha. Dívida boa, aquele boleto que você dizia: Jesus amado, daqui eu não saio nunca mais. Ou às vezes você comprou um carro, né? Comprou uma casa aí em 48 anos mais ou menos parcelado, sei lá. Em algum momento você olha para toda aquela proporção e você diz: ah, Jesus. Só que em um momento aquilo acaba. E acabou. E quando você viu aquilo quitado, você percebeu o quanto que o tempo ia passar de qualquer forma. Você deu um jeito. O Senhor te abençoou e ainda com dificuldade você conseguiu reverter. Talvez você ainda tenha dívidas ativas, então eu profetizo na sua vida, você vai quitar esse negócio aí. Você vai ter paz no seu coração. Você não vai ser escravo de banco, não. Você não vai ser escravo, em nome de Jesus. Agora, no momento da quitação, quando você chega no último, você celebra. Diz, eu vi um videozinho maravilhoso na rede social de um cara saindo da boca de um caixa de uma lotérica, com o carnezinho dele do Bradesco, assim, dizendo: é a última prestação da minha moto. Tinha uns 100 naquela fila. Todo mundo celebrou com ele. Como bom brasileiro, eu acho que ele saiu dali e fez outra prestação da outra moto. Quem não tem um boletinho para chamar de seu, não é, gente? Mas é gostoso. Você quita, diz: agora é meu. Aí você vai lá e dá de entrada, toma um prejuízo, porque sempre avalia para baixo, né? E aí já vira outra prestaçãozinha e você sai desfrutando daquilo. É tão gostoso, irmão. É coisa boa.
Agora, os discípulos, os apóstolos, eles saíram com uma informação de quitação, dizendo às pessoas que aquilo que era inimizade para com Deus havia sido resolvido por um só sacrifício. Como se anualmente as pessoas se relacionassem no templo através de sacrifícios para perdão e remissão dos seus pecados, para que houvesse sobre eles, segundo a lei de Moisés, uma pacificação da ira de Deus acerca do pecado. Um sacrifício era realizado para que então um termo de quitação se habilitasse através do templo. Parece que em algum momento a igreja evangélica se vê no lugar de liberar alguém em termos de quitação sobre tantos aspectos, tantos anos de história, séculos de história da igreja, em algum momento se perdeu a mão. E ainda nos dias de hoje, em algum momento se perde a mão, se colocando em determinados lugares que pertencem somente ao Senhor. Eles andavam com esse termo de quitação, fazendo com que as pessoas compreendessem o que significa o está consumado. O que Jesus então havia quebrado num distanciamento, para que houvesse então um acesso universal. Universal. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Esse acesso universal fez com que todo indivíduo, através de Jesus Cristo, pudesse desfrutar de um encurtamento da distância. E nesse encurtamento da distância, as pessoas vivessem na sua própria vida o que significa ter Deus conosco. Porque Jesus habitando dentro de si, o Espírito Santo operando dentro da sua própria vida, Jesus transformando todas as coisas aqui, de dentro para fora. Esse termo de quitação gostoso, quando a nós é compreendido e compartilhado através da Escritura, nos coloca num lugar de descanso em nossa consciência. Porque você não pode perder nas suas orações o entendimento do que significa está consumado. Porque aquilo que era distância entre você e Deus, em Cristo, já está resolvido. Você só precisa acessar esse lugar. Amém? Pastor, depois que eu comecei a vir para a igreja, minha vida virou um inferno. Estava tudo tranquilo. Virei para crente, comecei a vir no culto. Comecei a frequentar um discipulado. Comecei a fazer uma escola, comecei a servir na igreja, fazer alguma coisa. O diabo se levantou, pastor, na minha vida. Ficou tudo mais difícil, ficou tudo complicado. Deixa eu falar para você. Já estava tudo complicado. Você só passou a ver. Porque uma das evidências acerca da conversão é que você passa a enxergar. E a conversão faz com que, nesse passar a enxergar, você tenha noção do que significa a sua vida à volta. Porque antes era de um jeito. Depois da sua conversão, o Senhor te dá a visão para que você enxergue as coisas como elas realmente são. E aí você começa a ter uma percepção de que realmente está tudo errado. Aí você tem duas opções. Entender esse domínio da parte de Deus na sua vida e dizer: Senhor, faz o que precisa fazer. Eu não sei o que fazer, estou começando a enxergar tudo errado na minha vida. Ou você fica pedindo para Deus dar um jeitinho para a coisa continuar funcionando do jeito que estava, para você só ser abençoado. Não peça para Deus abençoar uma vida que você precisa perder. Porque o Evangelho não se trata de melhorar de vida, se trata de um novo nascimento. Então, se você está passando por lutas, por dificuldades, por problemas, se você está passando por afrontas, por aflições, por favor, clame ao Senhor
Faz, Deus, o que precisa fazer na minha vida, porque eu não quero mais viver de jeitinho. Eu quero viver essa verdade do Evangelho, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. E aí você realmente vai viver uma nova vida. Porque se for somente melhorando de vida, querido, se você for só melhorando, beleza, está tudo certo. Mas o Evangelho não se trata de melhorar. Se trata de morrer e nascer de novo. Que se é de melhorar, é melhorar. A gente faz uns cursinhos, a gente dá uma melhorada. Nós vamos começar a fazer uns discipulados bem legal aqui. 7 semanas para você morrer, seu miserável. Vai encher de gente esse auditório aqui. Colocar uma faixa lá na frente. Venha morrer você também. Esperamos por você de braços abertos. A diaconia recebendo todo mundo com um sorriso maravilhoso. E subindo aqui a escadinha pelo elevador. Com carinha de quem está indo para o abatedouro. Se a gente prega o Evangelho, é para que Cristo seja Cristo em nós. E não para que Cristo seja um princípio terapêutico na sua vida. Terapia a gente faz com o terapeuta. E eu conheço terapeutas maravilhosos. Psicologia, você mergulha na psicologia com psicólogos, eles são maravilhosos. São extraordinários. E quando soma então a psicoterapia, então a gente sai de lá leve. Tem pessoas que ajudam a minha casa. Profissionais que são tementes a Deus com a capacidade de organizar as coisas dentro da pessoa. Mas o Evangelho continua sendo o Evangelho de morrer para si mesmo, para que Cristo venha a tomar forma em nós. Nunca se abstenha disso. Houve uma época em que, quando alguém vinha para Jesus e parava de beber, parece que já pronto, já está resolvido, já virou crente. Fulano parou de fumar, ele veio para a igreja, já parou de fumar, já está tudo resolvido já. Não. Aí é só melhorar. Aí é só cuidar um pouco mais da saúde. O Evangelho tem a ver um tanto que a mais do que isso. Precisa mergulhar no Senhor para absorver de si a sua própria essência. Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 16, nos diz: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. É pela fé, em acreditar no domínio, no pertencimento a Deus. Crer contra a esperança vai além do que se espera. A lógica é outra. Isso institui o geracional que vai além da gente. Memorável pode ser o momento em que você se converteu. Mais memorável ainda será o momento em que você tiver convicção de que não é mais você que vive, de que Cristo te tomou por inteiro, e que você respira aí nesse corpo, mas tudo que se move dentro dele é característica do Senhor, são características do Senhor. É olhar no espelho e compreender que a imagem, a semelhança de Deus habita dentro de você, a partir de um novo nascimento. E isso não é desempenho de crente.
de quantas horas você orou na semana, de quantos jejuns você fez na semana, anotando certinho. É muito mais do que desempenho, é uma vida de todo dia, de toda hora, de todo momento. Onde você já não suporta viver longe dele. E quando tenta errar, quando tenta fazer o errado, se sente nojento, horrível, porque já não consegue viver longe da presença, longe da glória, porque só dentro da glória, dentro da presença, encontra sentido na própria vida. A vida de Deus atrai pessoas que tinham tudo para não ser e acabaram se tornando. A presença de Deus e a glória de Deus faz com que pessoas que tinham tudo para não serem nada, acabaram sendo chamados filhos de Deus. Atrai pessoas que não têm capacidade de se justificar para serem justificados pelo Filho de Deus, Jesus, o irmão mais velho, primogênito, aquele que transformou todas as coisas em si mesmo e por graça e favor do Pai, nos fez ser alcançados por um amor imerecido. Não somos amados porque merecemos, mas porque Ele decidiu nos amar. Não há nada que você faça que Deus vai te amar mais, ou que Deus vai te amar menos. Agora você pode retribuir a esse amor como um filho obediente, ou pode continuar sendo rebelde às margens do centro do amor do Pai, que só quer o bem aos filhos que estão em casa. Na dimensão do amor do Senhor, nós compreendemos o que significa a sua graça, e na graça nós entendemos o quanto que nele nós somos completos. Isaías capítulo 46, versículo 10, nos diz: desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Eu digo, o meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Você pode dar uma glória a Deus aí, irmãos? Esse texto diz que Deus faz o fim desde o começo, e que não há distanciamento entre uma coisa e outra, e que de verdade Ele sempre aponta como as coisas serão desde o início. Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1 em diante, nos conta uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, porque não uma das mais questionáveis, sobre inúmeros exemplos e relacionamentos do homem para com o homem, do homem para com Deus, do ambiente de culto, porque nos relata a história de Caim e Abel. Nos diz a partir do versículo 1: Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher. Ela engravidou e deu à luz a Caim. Ela disse: tive um filho, homem, com a ajuda do Senhor. Deu à luz também a Abel, irmão dele. Abel pastoreava ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho, como as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim a oferta deste. Por isso, a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. Então o Senhor disse a Caim: por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Se você fizer o bem, não se levantará. Se, porém, não o fizer, saiba que o pecado o espreita à porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Caim falou com seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, o seu irmão? E ele respondeu: não sei. Sou eu quem deve guardar o meu irmão? O Senhor disse: o que foi que você fez? O sangue do seu irmão clama da terra a mim. Esse texto é muito doido,
porque fala de um relacionamento extraordinário que tinha tudo para ser perfeito entre os primeiros filhos da terra, entre aqueles que foram gerados, um e outro, segundo o coração de Deus na vida de Adão e Eva. E acabou se tornando uma verdadeira tragédia por causa de culto. O primeiro culto na Bíblia registrado foi o de Caim e Abel. E nesse culto que nós temos acabou terminando em inveja, e na inveja assassinato, e no assassinato a morte de um no coração do outro. Interessante que Caim viveu seus dias sobre a terra com uma marca. E você vê que sobre essa marca, no discorrer do texto, depois você lê com toda a calma e paciência para entender um pouco mais, você vê que Caim não sabia lidar com isso. Caim não sabia lidar com essa marca, e inclusive Deus disse que ninguém tocasse a Caim. Que Caim, tendo matado seu irmão, ainda não seria digno de morrer, por causa do seu assassinato. E que o pecado estaria à espreita, mas que caberia ao próprio Caim se desviar dele. Abel morreu, e o próprio texto nos afirma que o seu sangue clamava a Deus. E um sangue que clama a Deus, literalmente direciona a Deus uma verdadeira sentença sobre o feito. Eu não sei se você já se deparou em algum lugar onde houve uma chacina ou uma morte, algo terrível dentro de uma casa, em algum lugar, parece que ficam marcas nos termos materiais, fica uma coisa pesada, fica uma coisa estranha. Parece que a morte de um ser humano não é e nunca será comum. Mas quando há uma morte de assassinato, há um nível mais elevado de relação com o que significa aquele ambiente. Entender o que naquele ambiente onde Abel havia sido morto, um verdadeiro clamor a Deus foi estabelecido. É entender o que esse clamor significa. Primeiro, o nome Abel significa filho. Dos seus significados, um deles é filho. O sangue derramado de um filho significa alguma coisa para você? Acusação? Será que esse clamor é uma mera acusação? De Abel acusando a Caim sobre a sua morte? O significado do nome Caim é adquirido, comprado. O sangue de Abel clama por Caim, num contexto de misericórdia, porque o sangue do filho clama pela redenção daquele que foi comprado. Isso é um arquétipo do próprio Cristo. Deus fala do fim desde o começo, dizendo já como as coisas seriam no futuro acerca do próprio Jesus, que o sangue do Filho trariam comprados e adquiridos a si, para que não houvesse um termo de acusação, mas um termo de compaixão. Abel era tão puro, que quando morreu, mesmo não acreditando que o seu irmão lhe havia feito, havia amor e ternura nos seus olhos, clamando pela redenção do seu irmão, que mesmo assim não aceitando, recebeu uma marca na sua vida e seguiu caminhando com essa marca em rebeldia. Caim decidiu não viver a misericórdia, muito menos a longevidade que Deus o havia instituído. Viver em rebeldia em relação aos feitos de Jesus pela nossa vida é ter uma marca do Cordeiro na nossa vida, mas ainda assim andar com uma vida caída no pecado. Andar com uma vida caída em seus pensamentos, andar com uma vida não fundamentada naquilo que Deus disse. Acaso, se fizeres o certo, não serás aceito? Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 24, nos diz:
a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao seu sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Tomem cuidado para não rejeitarem aquele que fala, pois como não escaparão os que se recusaram a ouvir quem os advertia na terra, muito menos nós, se rejeitarmos aquele que nos adverte nos céus. A voz dele naquela ocasião abalou a terra, mas agora promete: uma vez mais abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras de uma vez mais indicam a remoção de coisas mutáveis, isso é, das coisas criadas, de forma que permaneça o que é inabalável. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. A expressão do Cristo é a autoridade da igreja na terra. E o seu sangue fala melhor do que o sangue de Abel, clamando agora não somente na terra, mas também no céu, acerca de nós que fomos comprados, redimidos e restaurados por amor de seu nome. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 21 em diante nos diz: é Deus quem nos capacita e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade. Repita comigo: propriedade. Ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que Ele nos prometeu. Por favor, se coloque em pé nesse momento. Não há nada em nós que não deva se sujeitar a um sangue derramado. Que nos atrai a viver essa vida exclusiva daqueles que são chamados e escolhidos. Chamados e escolhidos para viver o reino. Você foi comprado. Eu fui comprado. Agora a gente escolhe se a gente se sujeita e eleva o nível de sujeição a quem tem propriedade sobre nós, ou se a gente continua da mesma forma. Eu não sei quanto a você, mas as minhas orações têm sido cada vez mais em lágrimas, procurando corresponder de alguma forma, de uma forma mais intensa, sem causar erros, danos, não sendo errante pelo mundo, não sendo perdido por aí, mas sendo alguém que carrega uma marca da promessa em si. Alguém que por onde passa, quem olha vê e sabe, tem algo de Deus aí. Você não é só alguém que vai na igreja, não. Você carrega a marca da promessa na sua vida. E se Ele prometeu, é fiel para cumprir. Somos dele. Somos de Cristo. Ele nos comprou, nos trouxe para si. E isso nos basta. Sujeição, igreja. Sujeição. Levante suas mãos aos céus. Comece a glorificar o nome do Senhor. Comece a dizer: Jesus me ensina.